Mas aqui nesse relógio aqui, Ó, transmissão começou. Boa tarde, nosso segundo dia, a segunda palestra do dia, Márcio Machado, sobre metrologia na indústria 4.0. Então, é contigo, meu amigo. Boa tarde, tudo bom? Vamos lá, vamos falar um pouco sobre a metrologia na indústria 4.0, o quanto ela interfere, as alterações e o que nos espera, e o que na verdade já está acontecendo, né? E o que nos espera aí pelos próximos anos, né? Bom, falando um pouco sobre 4.0, na verdade, o que você tem é praticamente uma maior interação entre homem e máquina e informação propriamente dita. Tá? Onde nós temos a inteligência artificial, efetivamente. Tá? Hoje nós temos o chat, né? GPT. É interessante, é uma ferramenta bem interessante. Tá? Não é uma ferramenta ainda que nós podemos dizer que ela vai te dar todas as respostas, mas ela traz as informações de uma forma bem completa e pode nos auxiliar muito, uma vez que ela aprende com a própria internet, né? O cloud, né? Ou seja, toda a informação agora ela pode ficar na nuvem de uma forma muito mais segura, toda a robótica e as soluções IoT, né? Onde você tem aí efetivamente a interação até máquina a máquina. Né? Mas o grande barato disso, né, é a informação. Ou seja, com a indústria 4.0, as empresas, principalmente as empresas hoje, mas isso cabe em qualquer segmento, trata de uma forma muito mais rápida e sólida a questão da informação. Então, como nós falamos em metrologia, né, ou seja, medição efetivamente, o que a metrologia 4.0 traz, além dessas interações, enfim, é principalmente pegar a medição e transformar essa medição em dados inteligentes para as empresas, em dados úteis às empresas. E aí você consegue ter uma tomada de decisão muito mais rápida, onde essa tomada pode ser feita não só por nós humanos, mas até de forma conjunta, tá? Uma vez que hoje você já tem a inteligência artificial com essa capacidade de ser ensinada e aprender com isso. Então você pode, em alguns casos, você tomar decisão, outras você pode, digamos que, delegar isso à inteligência artificial, e outras você pode ter essa decisão efetivamente de forma conjunta, né? Ela tomar parte, passar a outra parte, enfim, a você, e efetivamente a ação a ser tomada ela ocorre dessa forma, tá? Mas a grande questão é essa, você ter a informação em tempo real, né? Você poder isso ter a cada momento. Um outro ponto interessante, quando nós falamos na questão de informação, é que isso chega para você, tá? O teu poder de gerenciamento aumenta, tá? Aumenta e aumenta muito, tá? Uma vez que você não precisa efetivamente estar olhando para os equipamentos. Essa informação ela pode chegar a você, tá? Através de celulares, computadores, relógios, enfim, diversos outros meios que você possui. Então, você acaba dedicando mais tempo à atividade gerencial em si, tá? Do que propriamente a análise daqueles dados. Essa análise hoje, tá? Ela, em grande parte, pode ser feita pelos próprios equipamentos, pelo próprio sistema em si. Tá? Então, você dedica muito mais tempo a gerenciar e tomada de decisão. Você acelera o teu processo. Tá? Você deixa a máquina trabalhar efetivamente. Isso é um ponto bem interessante quando nós falamos nas indústrias 4.0. Tá?
E com isso, obviamente, né, tendo essa aplicação nos processos produtivos, todo o teu processo, ele passa a trabalhar de forma monitorada e não medida, efetivamente. Ou seja, você deixa efetivamente de efetuar medições pontuais, tá? Passa a efetuar medições, na verdade, você deixa de enxergar medições pontuais e passa a enxergar medições de forma contínua. Então, você passa a ter o efetivo monitoramento de todo o teu processo, de tudo que está acontecendo. E dentro disso, volto a dizer, você pode ter, selecionar as informações que realmente sejam interessantes, sejam importantes para a tomada de decisão e para controle do processo, tá? E outras você deixa com que a própria tecnologia tome as decisões e faça as devidas correções, tá? Onde você ganha com isso efetivamente? Produtividade, tá? Reduz drasticamente questões relacionadas ao desperdício, tá? Porque você começa efetivamente a identificar os pontos onde você está jogando dinheiro fora, jogando produto fora. Então, com isso, no final do mês, o empresário, a empresa passa a ter mais dinheiro no bolso. Então, essa é uma grande vantagem relacionada quando você aplica, né, a tecnologia 4.0 na indústria. Sempre lembrando, tá, que todos os sensores, independente do sensor que você utiliza, tá, na verdade, o que ele está fazendo são medições. Tá? Mesmo um sensor mais simples de presença, tá, ele está efetivamente medindo, né, ou seja, o que está passando e se está havendo bloqueio ou não. Um outro ponto interessante, tá? E aí eu trouxe esses dois exemplos para chamar a atenção. Um são os robôs, né? Principalmente esse modelo da Boston, né? Já tem algumas aplicações e alguns estudos, tá? Na verdade, estudos não, experiência já, né? Já está em teste em algumas empresas, onde você tem esse robô atuando. Tá? E de que forma ele atua? Ele é liberado na indústria, tá? E ele vai lendo, tá, todos os instrumentos de medição, todos os equipamentos, e identificando, tá, se há algum problema ou não, se o processo ele está dentro da característica que deveria ter ou não. Tá? Então, se você tem um processo produtivo, por exemplo, uma determinada linha deveria tá ali entre 30 e 35 bar, por exemplo, tá? O que ele faz? Ele passa, ele verifica aquele sensor, tá? E vê se aquele sensor, através de comunicação wireless, está dentro dessa faixa de medição. E com isso ele verifica a pressão, ou seja, ele verifica todas as grandezas, né? Pressão, temperatura, vibração, então ele verifica bombas, enfim, uma série de dados. Com essa informação, se tiver algum problema, obviamente ele já informa que há algum problema naquele ponto específico, tá? E possibilita com que alguma ação seja tomada, evitando, em muitos casos, com que haja parada na linha. O mesmo é aplicável, eu não coloquei a imagem aqui, mas você tem aqueles óculos, né, que o Google tem, da Microsoft tem, né, onde ele faz a mesma coisa. Né? Ele traz para você, em alguns casos, por exemplo, em quadros, né, de energia, você consegue trazer não só instruções para manutenção, mas até medições elétricas que está ali. Então, você sabe corrente, voltagem, amperagem, que está naquele quadro. Tá? E com isso, você sabe exatamente o que você pode ligar, o que você pode desligar, enfim, onde você vai efetivamente meter a mão em manutenção que você está fazendo. Tá? Então, isso já é uma realidade, isso já está em teste em várias empresas. Tá? E um outro instrumento que nós damos muito pouca importância, tá? E que nós podemos ter também uso industrial, são os próprios celulares, né? Os smartphones que nós utilizamos hoje. Tá?
você tem diversos aplicativos, principalmente para a dimensão, né, que você consegue usar tendo uma excelente exatidão na medição. Então, você pode ter toda a interação, trazendo informações do teu processo para o celular. Ok? Um ponto, e isso é óbvio, né, quando nós falamos em medição, que é o fundamental, está relacionado aos sensores. Né? Hoje, grande parte dos sensores e instrumentos de medição, você já tem uma saída wireless. Tá? Uma saída onde você pode chegando, está efetuando aquela medição. Então, por exemplo, nós temos hoje paquímetros, onde você tem uma saída wireless, onde você pode, em um processo de usinagem, por exemplo, fazer a medição da peça, tá? E cada medição que você está fazendo, ela já ser efetivamente questionada pela aplicação, dizendo se tá? Ela está dentro ou fora do critério de aceitação. E quem está efetivamente executando, quem está produzindo, né, ele já sabe se ele pode colocar aquela peça dentro da caixa das peças aprovadas ou se ele já rejeita essa peça. Tá? Essa mesma tecnologia existe em manômetros, tá? Onde você faz o monitoramento da pressão de processos, tá? Em medidores de vazão. Ou seja, hoje você tem diversos instrumentos de medição, praticamente todos eles, né, em todas as grandezas, você tem alguns modelos que já traz essa tecnologia, que já traz essa interação, onde você pode, não só a nível de calibração, né, quando você está efetuando a calibração, mas inclusive quando você trata esses dados. Né. A grande evolução hoje está nos sensores ópticos. E nós vimos isso de forma muito clara ontem, na palestra da Starrett, né? A tecnologia envolvida no processo de medição óptica. Então, hoje você tem vários sensores onde você consegue efetivamente efetuar uma medição e, através disso, te trazer informação. Tá? Então, aqui eu trouxe o que nós vimos ontem na palestra, né, para que você possa efetuar a medição de peças. Aqui um outro equipamento, um outro scanner, tá, onde você pode fazer medições de peças maiores, inclusive. Né? Então, você vai literalmente escaneando toda a peça e ele transforma aquela medição, aquelas informações em dados e aí em medição. Aqui nós temos um software, né, onde ele faz a medição através do drone. Então, nós temos um drone aqui, né, e ele mapeando e identificando quais são os limites e efetuando essa medição e trazendo esses valores. Né? E uma outra aplicação, né, onde efetivamente, também via software, né, a gente já vai falar sobre isso, ele consegue efetuar a leitura, né, identificar quantos tubos tem, ou seja, os limites, e com isso fazer a contagem de todos os tubos. Ou seja, você tem dentro da metrologia hoje, né, uma aplicação óptica muito forte. Tá? Hoje os sensores ópticos, né, são fundamentais quando nós falamos em metrologia, né, algo que nós não tínhamos há algum tempo. Né? Cada dia nós temos novos instrumentos de medição que trazem essa tecnologia. E que isso facilita muito, porque nesse caso aqui, você pode, inclusive, usar o celular. Né? Então, ou seja, você tem a medição na tua mão. Né? E com isso, nós temos, basicamente, 3 desafios. Tá? Que é a formação de pessoal, a questão relacionada à calibração e verificação dos instrumentos de medição propriamente dito, e o software, né? Que eu posso dizer é hoje fundamental quando você fala em metrologia, né, orientado à indústria 4.0. Então, quando nós falamos em pessoal, tá, em formação de pessoal, em função da tecnologia, do que os equipamentos, da tecnologia embarcada que os equipamentos trazem, tá,
é importantíssimo com que o usuário, tá, ele conheça muito mais do que simplesmente colocar o instrumento na linha, do que fazer uma instalação e verificar o quanto está medindo. Tá? Hoje, em alguns instrumentos, em função dessa comunicação, é necessário que você faça ao menos uma configuração de rede e faça com que ele tenha a comunicação. Né? Eles podem ser programados. Então, você pode efetivamente gerar programas, criar programas e fazer com que e colocar esse programa no equipamento. Tá? Eu não me recordo exatamente aqui, passando uma marca específica, tá? A Novus, ela tem um equipamento, depois eu trago a vocês aí no futuro, tá? Onde você consegue colocar qualquer sensor nela, tá? Sensor de pressão, temperatura, enfim, e efetivamente usar uma linguagem, tá? o C++, né? O C++, mas na verdade é o Arduino. Tá? Ele, na verdade, é uma grande caixa que você pode utilizar a tecnologia do Arduino para você efetivamente fazer programas e pegar esse programa e carregar essa aplicação nesse equipamento. Para que você possa dizer, olha, esse sensor aqui, dentro desse limite ou dentro dos parâmetros, ele faz isso. Dentro de outro parâmetro, ele faz aquilo. Tá? Então, você consegue efetivamente adequar as medições, ou seja, aquelas informações que estão entrando, aquelas medições que estão sendo feitas, a tomada de ações dentro do teu processo. Tá? Então, hoje, o conhecimento da tecnologia tá muito longe do que você simplesmente instalar equipamento. Né? Então, o conhecimento, a formação do pessoal hoje, ela é um ponto que nós devemos ter bastante atenção. Tá? Quando nós falamos da indústria 4.0 na indústria. O outro ponto está relacionado à calibração dos instrumentos de medição. Né? A calibração, como nós sabemos, ela verifica passado, não futuro. Ela não garante futuro. O que garante futuro é o estudo, né, do comportamento desse instrumento ao longo do tempo, onde nós passamos a ter uma expectativa do comportamento dele. Então, ou seja, se faz necessário com que as empresas passem a verificar se esse instrumento permanece com as mesmas características metrológicas e, com isso, garantir que a informação chegue. Ou seja, com que aquela informação que o instrumento está passando seja uma informação verdadeira. O que eu acredito que os laboratórios, tá? E aí é uma visão pessoal, mas com que os laboratórios, o grande desafio agora, principalmente para os laboratórios, esteja muito mais relacionado na verificação dos instrumentos do que necessariamente na calibração dos instrumentos. Eu acredito que esse vai ser o próximo passo, né? A verificação, garantir que o instrumento possua as características metrológicas, passe a ser muito mais importante do que necessariamente, ou seja, uma visão, né? Seja dada muito mais atenção a essa verificação do que necessariamente a calibração dele. Porque isso, efetivamente, volto a dizer, é o que vai garantir com que aquele sensor, com que aquele instrumento esteja entregando as informações confiáveis, esteja entregando dados confiáveis. E nós temos o software. Né? Voltando ao exemplo dado ontem pela Tropstarent, né? Os softwares hoje têm uma importância muito grande no processo de medição. Tá? E aí eu vou usar um exemplo dado ontem pelo Sérgio. Nós tínhamos, e eu passei por isso, eu vivi isso efetivamente, né? Você tinha os projetores de perfil, onde você tinha que efetivamente identificar quais seriam os limites de sombra, né, e luminosidade das peças, e você ir lá anotar, ou no máximo, você apertar o botão para que ele guardasse aquela informação. Hoje você não tem mais isso. Né? Hoje, a tecnologia, hoje o software, ele já entende questões de sombra e luz, e você simplesmente passa com a mesa, passa, né? Corre com a peça, digamos assim,
e ele já vai efetuando todas as medições. E isso não é só ótimo, né? Voltando ao exemplo que eu dei com relação à pressão e a dimensional, é a mesma coisa. Eu meço, eu não preciso nem efetuar a leitura, na verdade, eu não preciso nem ler o instrumento. No caso do paquímetro, por exemplo, como a saída do Aereles, né? Eu pego a peça que eu vou medir, posiciono, aperto ali as pernas de medição e olho para o computador. Ele já me dá a leitura, já disse se a criticidade ou não, enfim. Então, isso dá uma garantia muito grande, uma velocidade muito grande, mas o software que está por trás precisa ter uma confiabilidade muito grande. Então, hoje, os softwares que estão envolvidos em processos de medição, eles precisam ter uma garantia muito grande, uma confiabilidade muito grande, tá? Para que você possa efetivamente confiar naquela medição que está sendo feita principalmente porque você tem softwares que já executam correções. Né? Abrindo um parênteses aqui, algo muito interessante, tá? Você, por exemplo, tem... Se você pega um manômetro, por exemplo, e coloca ele em campo, embaixo de, por exemplo, com um sol ali de 40 a 42 graus, e nós temos regiões do país com isso, né? Você pode ter um erro na medição em função da dilatação dos componentes. Hoje você tem manômetros, tá? Não só manômetros, como eu disse, outros instrumentos, manômetro que é apenas um exemplo, onde ele já faz a medição da temperatura interna e já corrige essa medição. Então, o que você está lendo, na verdade, tá? É a pressão com a temperatura, com esse valor, com essa dilatação corrigida. Então, a tua confiabilidade na medição é muito maior. Tá? Obviamente, vai depender de uma série de fatores, para saber o quanto essa dilatação vai efetivamente influenciar no processo ou não, enfim. Mas o fato é que os instrumentos eles já trazem isso. E isso é software. Né? São sensores e software. Né? Então, o software ele hoje é fundamental nos processos de medição e, como nós falamos há pouco, utilização de robôs, enfim, isso vai ser cada vez maior. Né? E um outro ponto também está relacionado à segurança da informação. Os softwares hoje, o que é fundamental, principalmente quando essa informação está na nuvem, né? A segurança dessa informação vai ser de grande importância, porque você não pode ter alteração. Se você coloca um grande número de medições ali, você altera, é possível que você altere aquelas medições, você pode proporcionar paradas de empresa. Então, ou seja, você pode parar uma planta inteira em função de uma medição. Claro que isso vai depender de segurança final, mas isso é possível. Né? Então, é um ponto que vai ser necessário que haja especialistas em segurança da informação envolvidas nesse processo. Né? E aí, já caminhando para o fim, né? O hoje ou amanhã, né? Como nós estamos hoje e amanhã como talvez será. Né? Já teve uma evolução muito grande com relação a 4.0, né? Quem é um pouco mais velho pegou os equipamentos analógicos, que ainda existem, que funcionam muito bem, que a tecnologia funciona muito bem. Eu também estou... Somos dois. No meio de um montão, somos dois. Você vê essa mudança, entendeu? É algo assim muito interessante, tá? Porque eu sou da época, por exemplo, que nós íamos fazer calibração de temperatura, você botava o fone, que hoje ainda existe isso, né? Você coloca o fone, coloca os dois termômetros e fica ali do lado esperando, enfim, né? Deixa ele lá trabalhando, aí está lá a temperatura, você vai lá, anota, espera de novo, e deixa o negócio, enfim. Isso no processo de calibração. Hoje você já não tem mais isso. Né? Hoje você já tem tecnologia onde você programa, você vai lá, faz a programação, e que também não é nada de outro mundo, né? Você diz ali o que precisa fazer, quando precisa fazer, larga ele ali e vai fazer outra coisa. Né?
vai preparar outro equipamento, vai olhar, e aí você olha aqueles dados depois e contesta aqueles dados. Né? Você analisa os dados propriamente ditos, você não precisa mais estar ali vendo, né? Analisando ali, ou seja, perdendo aquele tempo todo. Então, com isso, em processo de calibração, você ganha muita produtividade, né? Mas muita produtividade. Tem investimento maior, como nós vimos ontem, inclusive, mas você ganha muita produtividade e tem um maior controle, você tem uma maior repetitividade, enfim. Em processos industriais, a mesma coisa, você passa, como nós falamos há pouco, você passa a ter todo um monitoramento, tá? Literalmente à vista, tá? Que você tem os óculos, como nós falamos também. Isso tudo pode aparecer na tua tela ou aparecer na sua frente e você está acompanhando todo esse processo. O que eu vejo, né, do amanhã é que essa interação entre homem e máquina na indústria, ela tende a ser cada vez maior. Tá? E que vai depender muito mais da metrologia. Né? Vai ser até, não sei até onde a gente vai conseguir estar ali, olhando efetivamente e sentindo a metrologia, mas ela está ali, está prova disso. Existem alguns robôs hoje que eles já fazem o carregamento e descarregamento de... não necessariamente colocar o produto no caminhão, né? Mas você já pega aquele produto no caminhão, bota no pallet e o robô se encarrega de colocar aquele produto no local devido, né? Você já tem sessões de estoque inteira, onde você praticamente tem 100% são robôs buscando, enfim, né? E todos eles atuando ali. A metrologia, nesse sentido, ela é muito grande. Os carros hoje, né, você já tem carros já não só em teste, mas funcionando efetivamente, sem motorista. Então, ou seja, a metrologia que você tem ali para estar fazendo a leitura, buscando informação, enfim, está havendo medições todo o tempo. Então, você tem medição, o software processando, né? Então, a metrologia daqui para frente vai ser cada vez, já é importante, vai ser cada vez mais importante, não só no meio industrial, mas até em outros segmentos da nossa vida. Né? Pedro? Oi? Opa! Estou aqui, acabou? Sim. De repente, né? Acabei de repente, né? Nada, tudo bem, que legal. Não, mas isso é interessante porque eu ver aqui um outro exemplo aqui. Você já pode ter medidores de vazão já, né? Onde você consegue fazer o monitoramento. Né? Essa tecnologia já existe, né? Uhum. Então você consegue entender e acompanhar o quanto você está gastando durante o mês e fazer o controle disso. Legal. Então, isso é algo que pode ser muito interessante, não só, como eu disse, não só na indústria, mas na nossa vida, né? Quer dizer, eu não sei ainda como é que, hoje com essa questão toda aí dos softwares, que vira praticamente uma ferramenta importantíssima, como é que você vê, como é que nós estamos em termos de validação, por exemplo, nos laboratórios, né, que vão fazer uma calibração no negócio desse, do equipamento que tem software todo de aquisição. Como é que você vê essa preparação, a validação desses softwares, né, dos equipamentos? Isso eu acho que ainda é um complicador, né? Você não vê isso? Eu ainda vejo como um complicador assim, tá? Apesar que já foi pior, tá? Já foi muito pior. Tá? Mas, porque o que ocorre hoje, tá? Grande parte dos softwares que existe, tá? Orientados ao laboratório, você tem, ele permite que você inclua, tá? Que você programe
o teu processo de calibração. Tá? Então, você vai determinar quais são os pontos, quais são os ciclos de medição, e o cálculo, como você vai calcular ali, né? Tendência, incerteza, enfim, você coloca os componentes, tá? Mas a validação propriamente dele, tá, depende muito ainda do ser humano. Tá? E existem algumas questões que ao meu ver, são complicadoras. Tá? Mas, por exemplo, tudo vai depender da exatidão que você precisa. Tá? Vamos para o exemplo mais simples e mais usual, que é a questão de uma planilha, por exemplo. Tá? E essa mesma aplicação, ela existe em software. Tá? Quando você entra com os dados, o sistema, tá? Ou seja, os processadores, eles não entendem que você tem 2 ou 3 casas decimais. Ele entende que você tem a casa toda. Ele tem lá 128 posições, 256 posições. E ele acaba usando todas essas casas para fazer conta. Por isso que, em alguns casos, quando você faz a conta na mão, tá, você acaba tendo um último dígito diferente da planilha. E isso acontece nos softwares também. E, normalmente, tá, o software ele não possui uma programação que possa contestar isso e fazer a correção, né? E fazer a conversão não, o arredondamento de forma correta. Então, ou seja, questões dos softwares orientados à medição já está muito evoluído. Tá? Você já tem medições muito precisas, tá? Mas ainda há pequenos detalhes que precisam ser corrigidos em função da exatidão que você precisa. Tá? Em função da exatidão que você precisa. Esse é um ponto que precisa ser muito bem observado. Tá? Mas, de uma forma bem geral e dentro do que se tem a nível industrial, eles atendem bem. Tá? Não só industrial, mas como laboratórios também. Mas, sabe, como eu disse, há algumas questões que precisam ser ainda observadas. Né? Eu acho que eu fico pensando mais na questão da rastreabilidade, né? Principalmente é que a gente vê tradicionalmente, como é que você rastreia isso às nossas referências, aos padrões internacionais. É isso que eu fico ainda na dúvida. Com relação à rastreabilidade, tá? Até que não é um grande problema, tá? Porque os softwares eles possuem funções, telas, onde você consegue ter o cadastro do padrão, enfim, né? E ter isso ao longo do tempo. Alguns softwares, inclusive, tá? Pode trazer a rastreabilidade até do próprio comportamento do instrumento ao longo do tempo. Então, com relação à rastreabilidade, realmente não é uma preocupação. Tá? A preocupação está mesmo em cálculo. São duas. Uma é cálculo. Tá? Outra sempre será a segurança da informação. O quanto os softwares vão estar preparados para isso. Entendeu? Porque isso é um ponto importante. Tá? Nós aqui, vamos lá, meus mortais aqui, você tem um login e senha e... Né? Você vai tentando, mas veja, é software, entendeu? Ele está rodando ali. Né? Então, ou seja, e você tem softwares ainda que rodam na máquina do usuário, o que proporciona ataques, né? Ou seja, vai depender muito do antivírus que tem na máquina. Por isso que é importante você usar sempre uma tecnologia cloud, né? Uma tecnologia em nuvem, porque aí o servidor lá você tem gente específica, enfim, que só olha para isso. Né? Então a segurança é muito maior. Mas com relação à rastreabilidade, eu não vejo assim como um ponto. Eu vejo sim cálculo e segurança da informação. Isso sim. Sei. A coisa muda, porque eu me lembro alguns anos atrás, não interessa quantos anos, mas você tinha que, quer dizer, você usar o Excel para fazer um cálculo, você tinha que ter uma validação mostrando esse cálculo na mão, quer dizer, naquela tradicional, fazendo as contas,
e aí mostrar que os dados que você imputava no software, o resultado era igual àquele que você tinha feito na mão, né? Então, Isso. Hoje o Excel já está validado, quer dizer, hoje esses softwares comerciais já estão, esse tipo de coisa já não precisa mais você ficar comprovando que a conta que o Excel faz é correta, né? Mas aí a coisa vai evoluindo, você tem que mudar também, né? Então, bem, os softwares comerciais, essas funções do Excel, né, ela já vem, a função em si, ela já está validada. Né? Se você falar escrever na mão, aí você precisa validar. Uma coisa é você colocar ali soma e selecionar, então você sabe o que é a soma, né? Soma de A1 a A3, né? Então essa soma você sabe que ele vai somar. Isso já está validado. Agora, se você colocar A1, A2, A3, você precisa validar para saber se você está colocando em cima da célula certa. Então, se a função que você está colocando é correta, isso, tá? Tudo exato. bem. Esse é um outro ponto, né? E saber se a função que você está colocando é a função correta. Né? Então, isso precisa ser definido. Com relação aos softwares, isso é um ponto legal, porque você já tem alguns softwares, boa parte deles, ele já traz o desenvolvimento matemático. Entendeu? Então, isso já facilita muito, porque o que você coloca ali, ele já traz o desenvolvimento matemático todo escrito, que possibilita com que você faça a verificação. Uhum. Alô? Engasgou aí, né? Engasguei aqui, desculpa. É ao vivo. Ainda fico tossindo ainda, né? Que tristeza. Peço desculpas. Mas ele já traz esse desenvolvimento matemático, né? Então, isso é bem interessante porque facilita a conferência, né? Então, se você precisar fazer alguma conferência, ele já tem isso lá. Então, fica muito mais fácil. Você passa a conferir e ver se ele está realizando a conta de forma correta, né? Uhum. Mas é sempre bom, sabe, passar por essa validação, né? Um ponto interessante é que tem algumas empresas que já fazem isso, né? Então, já te entrega essa metodologia pronta. Então, ou seja, ele passa a ser um software de prateleira, né? Então, ele já tem, aquela equação já foi validada. Também com funções, ele usa funções, né? Você não precisa ir lá, por exemplo, escrever A1, A2, A3, média igual a 1, A2, A3, para que você tire a média. Você simplesmente coloca a média, você consegue escrever isso, né? Você coloca a média e traz e diz quais são os valores, ele já entende, e aí fica muito mais fácil efetuar a programação. Mas isso é um ponto interessante com relação ao software, né? A possibilidade de você programar, né? A possibilidade de você determinar como você vai efetuar aquele cálculo, enfim. Entendi. Uma coisa também que é bastante interessante é essa questão, né? Que hoje, com o sensoramento todo é inteligente, né? Com os sensores todos inteligentes, onde a gente viu a palestra da Start, você também já mostrou aí de novo aí também alguma coisa. Sensores que tem uma inteligência, né? Você falou sobre medição de pressão pressão que avalia a temperatura em termos de dilatação, quer dizer, o sensor ele consegue fazer essa detecção, e aí você precisa se preocupar, por exemplo, um sensor desse tipo, na calibração, você precisa talvez calibrar essas duas coisas, né? Tanto se ele mede pressão e temperatura, você precisa identificar se essas medições estão adequadas, né? O interessante nesse caso é que você não consegue, por exemplo, fazer a medição interna, né? Você não consegue determinar, por exemplo, fazer a calibração do sensor interno, né? Essa correção é dele. Mas você pode fazer testes, né? Por exemplo, colocando ele em campo e em uma condição bem mais controlada que o laboratório, para verificar se essa condição está sendo feita de forma correta, né? Se ele está corrigindo de forma correta, né? Se essa compensação está sendo feita de forma correta.
Entendi. Mas o ponto também, né, que a gente observa nisso é que, por exemplo, se ele está em uma condição controlada, né, fazendo essa correção, fora ele vai fazer também. Né? Então, na verdade, ele é o conjunto. Quando você faz a calibração e a verificação desse equipamento, automaticamente você está verificando os sensores internos também que trabalham na compensação, nesse caso específico, na compensação da temperatura. Entendi, legal. Perfeito, Márcio. Tá bom, excelente aí. A gente teve uma visão muito boa de onde a gente está e o que nos espera aí pela frente, né? Muita coisa aí nova, diferente. Eu acredito, como eu disse, né, que essa interação vai ser cada vez maior, né? Eu acredito que já tem muita tecnologia, cada dia é uma novidade, cada dia são instrumentos novos que saem e hoje dificilmente você tem um novo instrumento, um novo equipamento que você já não tem uma interação. Todos eles hoje, um modelo novo ele já tem uma interação, dificilmente você tem algo que não seja assim. Independente da área, independente do que seja. Uhum. E você consegue atingir a todos os segmentos. Todos os segmentos. Independente de qual seja e a medição que você está fazendo. Tá certo. Tá bom, beleza. Tá ótimo. Foi muito bom. Muito obrigado. E em instantes teremos a palestra com o Henrique, né? O Henrique Duino falando sobre válvulas de segurança, ensaios em válvulas, que é uma coisa excelente, interessante. Tá ótimo, então. Um grande abraço. A gente se fala.